Então tá aí, ó. Você tá vendo aí que tem os Refaíns, né? Os Refaíns eram tão altos como os Anaquins, né? E os Moabitas, né? Identificavam esses gigantes como Emins, porque eles se confundiam às vezes, né? É, ou até mesmo eles eram mesmo filhos de Emim, parte dos Emins, né? Aí fala assim que os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram. Então, Esaú também lutou contra os gigantes, tá, gente? O pessoal não sabe disso, mas Esaú, os filhos de Esaú ali, eles tiveram que desapossar muitos gigantes ali da terra para eles poderem tomar posse da herança deles, né? Que Abraão deu para eles ali, tá? Mas esse não é o caso que nós vamos ver hoje. Bom, então, vocês viram aqui que os gigantes apareceram novamente, né? A gente tem aqui é, tudo isso que aconteceu e depois novamente apareceu os gigantes. Olha aqui, ó, uma guerra aqui entre humanos, né, e gigantes. Então isso aconteceu por um bom tempo na humanidade, pessoal. Os gigantes voltaram a existir de novo depois do dilúvio, certo? Então essa é a problemática toda aqui do nosso estudo. Como que eles voltaram a viver? Como que eles voltaram a viver? Só que tem um detalhe aqui que isso aqui é fundamental, que nós vamos analisar agora. Vamos lá. Aqui, ó. Oxe, saiu da apresentação? A apresentação é melhor, né? Ó, vamos lá. Bíblia Interlinear, tá? Ó, como que os gigantes voltaram a aparecer então? Mesmo a Bíblia falando pouco sobre isso, ela deixa pistas, tá? Deixa pistas. Vamos ver quais são essas pistas aqui, ó. Ora, naquele tempo, nos dias de Noé, tá? Eu coloquei entre parênteses aqui, ó. Naquele tempo, nos dias de Noé, antes do dilúvio, havia gigantes na terra, certo? Ponto e vírgula. E olha só o que o texto traz pra gente. E também depois. Quer dizer, a Bíblia ela não exclui o fato dos gigantes terem voltado de novo a existir depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Havia gigantes naquele tempo e também depois. No dilúvio, antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Então vamos lá. Por isso que a gente precisa muito tentar ter discernimento espiritual para poder entender as coisas. A Bíblia ela não pode se contradizer, tá? A Bíblia não se contradiz. O que acontece é que às vezes a Bíblia ela não dá todos os detalhes, e aí a gente cria uma teoria na nossa cabeça, baseada apenas naqueles detalhes que a Bíblia deu ali, sem analisar os outros contextos, tá? Bom, embora a Bíblia fale em Gênesis 7 que todas as criaturas morreram, todas morreram, como a gente viu, o texto aqui está sendo bem claro em dizer que havia gigantes naquele tempo, nos dias de Noé, e também depois do dilúvio, tá? E o texto ainda ele vai um pouquinho mais longe. Ele fala assim, ó: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, esse pedaço aqui do texto, ele para nós pode ser a chave das respostas, embora a Bíblia, igual eu falei, não está trazendo tudo mastigado. Mas pode ser que a resposta seja aqui, ó. Ó, tá referindo-se ao quê? A tempo, olha. Ora, naquele tempo. Que tempo? Tempo dos dias de Noé, antes do dilúvio. Havia gigantes. Aí mostrou o fato. Primeiro situou no tempo, depois mostrou o fato. E depois voltou novamente no tempo, falando que não foi só naquele tempo, mas também depois, certo? E depois ele mostrou, ó, isso aqui é o fato, tá? Havia gigantes na Terra, esse era o fato. Havia gigantes na Terra. Essa era a causa. A causa era essa. Mas qual que era o motivo da causa? O que motivou ter essa causa? O texto fala: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então,
Se os gigantes voltaram a existir de novo depois do dilúvio, há uma grande possibilidade de outros anjos que não estavam na primeira rebelião de Azaziel e Samiasa terem também igualmente vindo à Terra novamente e ter se relacionado e possuído filhos dos homens, tá? Isto é uma possibilidade, não estou falando que é um fato, é uma possibilidade. Depois, a gente precisa também analisar o texto de Números. Olha que interessante aqui, que aqui dá para nós uma coisa muito importante. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, tá? O mesmo texto aqui agora em uma outra versão. Também vimos ali os nefilins, tá? Olha só, essa versão aqui até traduziu por nefilins. Isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Então, há uma teoria, né, boba aí entre a, as testemunhas de Jeová. Eu falo isso porque eu fui testemunho de Jeová e eu ouvi muito isso lá, de muitas, eh, até assim da tribuna, publicações, superintendentes falando, né? Então, o que que era, o que que pegava ali? Eles falavam que os gigantes eram híbridos, né? E uma criatura híbrida não consegue ter filhos, não consegue gerar filhos, tá? Mas isso aí baseado na hibridização que nós conhecemos atualmente científica, feitas com animais, tá? Então é totalmente diferente uma coisa da outra. A gente não pode pegar um ligre, por exemplo, né? O ligre é um híbrido entre o tigre e o leão, né? De fato, o ligre, ele é muito maior, certo? Do que o tigre e o leão, muito maior. Ele realmente tem um gigantismo. Só que ele é resultado da hibridização de duas raças de felinos. Agora, nós estamos falando de gigantes, que é uma hibridização entre mulheres e anjos. Então, é uma coisa totalmente diferente. Então, você não pode pegar o parâmetro de hibridização de animais que quase que são da mesma espécie, pelo menos felinos são, e tirar a conclusão de que nenhum híbrido pode se reproduzir, porque isso aí no mínimo, né, assim, eu acho que falta de critério, porque nós não temos ainda tecnologia suficiente para dizer isso. Embora os únicos que a gente conseguiu fazer até hoje, né, que é o Ligre, de fato ele não se procria. Mas baseado nisso, eles tiram a conclusão de que os gigantes eles eram afeminados e também eles não procriaram. Então esse pensamento, de acordo com a Bíblia, é errado. Por quê? Porque a Bíblia claramente menciona que os nefilins tiveram descendentes, tá? Aqui, ó, os descendentes dos nefilins. Então, uma coisa é certa. A Bíblia ela está dando uma resposta para nós aqui. Essa primeira opção que eu falei aqui, dos anjos, é, os anjos possuírem novamente as filhas dos homens, isso é uma hipótese, tá? Não tem nenhuma parte da Bíblia que você vai achar alguma ideia de que isso aconteceu novamente. Não tem. Nem no livro de Enoque fala sobre isso. Mas essa outra opção aqui, ela já é mais válida, porque a Bíblia ela está falando que os gigantes que apareceram nos dias depois do dilúvio, eram descendentes dos Néfilins. Então, um caminho aqui nós já andamos. Os gigantes eram descendentes dos Néfilins. Os Néfilins geravam filhos, tá? Os Néfilins geravam filhos. Ah, mas aqui não é Néfili, não. Você está errado. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver. O texto, só para a gente não perder, é Números 13, 33. Números 13, 33, tá? Ah, talvez o cara fala, né? Ah, não, ele está confundindo aí. Não, não é não. Ali é gigante, mas não é os mesmos gigantes, não, tá? Só que o texto aqui é claro, pessoal. Aí a gente tem que negar a Bíblia, né? Pra gente
pra gente não acreditar, tá? Aqui, ó. Também vimos ali gigantes, tá? Aí se você pega aqui, ó, o que que tá na palavra hebraica lá? Néfilins, tá? Néfilins. Os filhos de Anak, que são descendentes de Néfilins, tá? Filhos de Anak são descendentes de Néfilins, tá bom? Por isso que eles falou, éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, se você for pegar um ser humano, né, e comparar com um gafanhoto, você vai ver a diferença desproporcional disso aí. E aqui, pessoal, não adianta falar que isso aqui era um exagero dos espias. Alguns se atrevem a falar que isso aí foi um exagero dos espias. Mas Josué e nem Caleb os repreendeu em nenhum momento sobre isso. Ninguém questionou a veracidade do que eles falavam. A única questão é que eles confiaram em Deus, que Deus tinha capacidade de salvá-los. Muitos desses, talvez por saber da história de Abraão, né? Que é da Maolé, que derrotou os gigantes, né? Então, o próprio Esaú teve que lutar contra os gigantes, né? Irmão de Jacó. Então, eles já tinham um histórico de pessoas que lutaram contra gigantes e venceram. Então, aqueles 10 ali ficaram com medo pela estatura, é lógico, né? Imagina eles terem que lidar com homens de 4, 5, 6 metros de altura, né? Só que esses aqui, olha, pelo que parece, são descendentes dos Néfilins, tá? Quem são os Néfilins? Os Néfilins são a primeira geração de gigantes. É isso que vocês têm que entender. Os Néfilins são a primeira geração dos gigantes, que eram os híbridos de anjos com mulheres. O livro de Jubileus, se eu não me engano, fala que tinha por volta de 400 mil gigantes nessa época. 400 mil gigantes. Então, todos esses gigantes ali, eles da primeira leva, eles são néfilis. Os outros não chamam-se néfilins. Por quê? Porque eles já não são mais da primeira geração. Eles já são filhos dos néfilis. Tá? Por isso que Anakins, né? Zuzins, e assim por diante, né? E assim por diante, como nós estamos vindo aqui. Descendentes dos nefilins, filhos dos nefilins. Né? Vamos lá no hebraico lá para a gente ver novamente essa palavra aqui, ó. Ah lá, nefilins, ó. Progenitor da família ou da tribo, tá vendo? Que era o Anak, né? Ó, bem Anak, né? Os filhos de Anak, certo? Vamos ver aqui uma outra Bíblia. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, descendentes de gigantes. Vamos pegar o texto aqui, israelita, Bíblia israelita. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, né? É isso, pessoal. Essa que é a verdade aí, ó, dura e crua. Aí a gente pensa assim, ah, mas então Deus ele destruiu o mundo por causa dos nefilins e depois os nefilins voltaram de novo. Sim, foi o que aconteceu. Mas para a gente entender mais ainda isso, nós vamos ter que pegar uma outra coisa agora, que é uma outra hipótese que eu vou levantar aqui para vocês, tá? Essa hipótese aqui é uma hipótese também muito louca, tá bom? Mas faz muito sentido. Olha aqui. Vamos falar agora sobre os Refaíns, né? Que é uma das tribos. O mistério dos Refaíns, tá? Vou deixar isso para o outro vídeo, que vai valer muito a pena.